No vídeo passado eu apareci por aqui falando sobre treinamento concorrente. E a principal pergunta que eu respondi nesse vídeo é se o treinamento concorrente, ou seja, a musculação feita juntamente com aeróbio na mesma sessão ou em sessões diferentes, atrapalhava nos ganhos de força, massa muscular e potência muscular. E eu mostrei um estudo onde a conclusão desse estudo mostrou que quando o aeróbio é inserido junto com a musculação, ou na mesma sessão, ou em sessões diferentes, você não tem atrapalhos nos ganhos de massa muscular e força. No entanto, os ganhos de potência são prejudicados, principalmente quando o aeróbio é feito na mesma sessão de treinamento da musculação. No entanto, eu mostrei algumas limitações desse estudo. Por exemplo, os pesquisadores inseriram 43 estudos na revisão e meta-análise, onde desses 43 estudos, 7 estudos eram classificados como de baixa qualidade e o restante de qualidade média, que compromete os resultados desse estudo. Então não dá para a gente afirmar com 100% de certeza que fazer aeróbio junto com a musculação não atrapalha nos ganhos de força e massa muscular, porque as evidências ainda são fracas. Hoje eu falo mais uma vez em treinamento concorrente, eu trago aqui mais informações sobre o treinamento concorrente, mas hoje eu vou falar sobre a distribuição desse treinamento, ou seja, como é que você deve treinar, como é que você deve distribuir o treinamento concorrente durante a semana de forma a obter os melhores resultados. Ou seja, vamos supor que você treine 4 vezes por semana. Seria melhor fazer 2 vezes por semana de musculação e 2 vezes por semana de aeróbio? Ou eu poderia dar preferência à musculação e colocar apenas o aeróbio 1 vez por semana? Ou poderia fazer o contrário, dar preferência ao aeróbio e colocar a musculação 1 vez por semana só? Qual distribuição de treinamento seria melhor para promover os melhores resultados? Colocando essa configuração aqui posta na mesa, você seria induzido a pensar que depende do teu objetivo. Se você tem como objetivo principal melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, então você deve dar preferência ao aeróbio e colocar a musculação ali em segundo plano, fazendo 1 a 2 vezes por semana. Se o teu objetivo principal é aumentar a força e massa muscular, você deve priorizar a musculação e deixar o aeróbio em segundo plano, fazendo 1 a 2 vezes por semana. Mas se o teu objetivo também é ganhar força, massa muscular e também melhorar o condicionamento cardiorrespiratório e melhorar vários outros parâmetros de saúde, você pode fazer a coisa mais distribuída. Então, eu vou apresentar uma evidência aqui, um estudo científico, onde os resultados desse estudo talvez te surpreendam. E é claro que no final eu vou fazer minhas críticas a esse estudo, que na verdade são limitações relatadas pelos próprios autores. Então deixa eu pegar o óculosinho aqui para eu poder enxergar mais apropriadamente. Minha colazinha está aqui na minha frente aqui para eu poder falar para vocês. O estudo que eu trago para vocês hoje ele foi publicado por pesquisadores finlandeses no ano 2022, portanto no ano retrasado. Esse estudo ele foi publicado no Journal of Strength and Conditional Research, que é uma revista específica na área de força e condicionamento físico. É a principal revista no mundo na área de força, na área de treinamento de força e condicionamento físico. Por exemplo, vamos fazer uma comparação aqui. A principal revista científica na área da medicina é o The New England Journal of Medicine, a principal revista na área da medicina. A principal revista na área de força e condicionamento é o Journal of Strength and Conditional Research. E aí o que esses pesquisadores finlandeses fizeram? Eles pegaram 78 soldados que estavam participando de uma missão militar, de uma operação militar no Oriente Médio, e eu queria que você gravasse bem esse ponto importante. Esses 78 militares que foram usados nesse estudo estavam participando de uma operação militar lá no Oriente Médio. E aí eles foram divididos em 3 grupos. Um grupo, todos eles treinavam 4 vezes por semana, só que um grupo treinava 2 vezes por semana musculação e 2 vezes por semana aeróbio. O outro grupo, ele dava ênfase à musculação, fazia 3 vezes por semana de musculação e 1 vez por semana de aeróbio. E o outro grupo dava ênfase ao aeróbio, ou seja, fazia 3 vezes por semana de aeróbio e 1 vez por semana de musculação. Deu para compreender, né? Um grupo distribuía bem os estímulos, o outro grupo dava ênfase à musculação e o outro grupo dava ênfase ao aeróbio. Mas no final das contas, os 3 grupos treinaram treinamento concorrente na mesma sessão ou em sessões diferentes, mas a distribuição dos estímulos é que era diferente. E aí eles treinavam durante 6 meses, foram 6 meses de estudo, eles tiveram progressão de intensidade, tanto na musculação quanto no treinamento aeróbio. Eles periodizaram o treinamento, o treinamento de musculação, por exemplo, foi periodizado, de forma que eles davam estímulos mais hipertróficos e estímulos mais voltados para ganhos de força.
e eles treinaram até a falha concêntrica. Quando a gente pensa na musculação, né? Pelo menos na musculação eles treinaram até a falha concêntrica, e no aeróbico eles treinaram com uma intensidade moderada a alta. E aí, quais foram os resultados? Foram vários resultados. Então vamos lá bem devagarinho, porque foram vários resultados. Quando a gente fala em massa muscular, o que os pesquisadores observaram é que o grupo que treinou o concorrente mais distribuído, ou seja, que fazia 2 vezes por semana de musculação e 2 vezes por semana de aeróbio, ganhou mais massa muscular do que os outros grupos. Inclusive ganhou mais massa muscular do que o grupo que deu ênfase à musculação, que foi o grupo que treinou 3 vezes por semana de musculação e 1 de aeróbio. Então o grupo que distribuiu mais os estímulos ganhou mais massa muscular, o que é uma contradição, porque o que a gente espera é que o grupo que dá ênfase à musculação, o grupo que deu ênfase à musculação, ganharia mais massa muscular, mas isso eu comento lá no finalzinho do vídeo, fazendo algumas críticas a esse estudo, né? Tem críticas pesadas a esse estudo. Então vamos lá, isso pode ter acontecido? É lógico que pode ter acontecido, pode acontecer isso. Então vamos lá, quando eles mediram o desempenho na corrida de 3.000 metros, eles viram que não houve alterações. E quando eu digo que não houve alterações, eu estou dizendo que nenhum dos grupos melhoraram o desempenho na corrida de 3.000 metros. Mas não melhorar não significa que eles perderam o desempenho, significa que eles mantiveram lá o desempenho na corrida de 3.000 metros. Ou seja, as 3 formas de treinamento, de distribuição de treinamento, foi suficiente para manter o desempenho na corrida de 3.000 metros. Mas eles também foram submetidos a um teste de simulação militar. E os pesquisadores observaram que eles melhoraram de maneira significante o desempenho desse teste de simulação militar e melhoraram de maneira significativa e semelhante. Ou seja, as 3 formas de treinamento concorrente, as 3 distribuições, foi eficiente em melhorar o desempenho desse teste de simulação militar. Os pesquisadores também mediram a razão testosterona-cortisol, que é um indicador do teu estado anabólico-catabólico. E eles verificaram que quem mais alterou positivamente a razão testosterona-cortisol, testosterona, hormônio anabólico, cortisol, hormônio catabólico, quem mais alterou positivamente a razão testosterona-cortisol foi o grupo que treinou de forma distribuída, ou seja, 2 vezes por semana de musculação, 2 vezes por semana de aeróbio, e o grupo que deu ênfase à musculação, 3 vezes por semana de musculação e 1 vez por semana de aeróbio. Embora quando você vai ver os 3 grupos, não teve tanta diferença significativa não, mas esses 2 grupos tenderam a melhorar mais a razão testosterona-cortisol. Portanto, a gente pode dizer que esses 2 grupos tiveram um estímulo mais anabólico, porque tinha mais presença de musculação nos estímulos de treinamento. Os pesquisadores também mediram o desempenho de flexão de braços, né, o que você conhece por marinheiro ou apoio de frente, e de abdominais. E eles verificaram que as alterações foram semelhantes para o teste de abdominais e flexão de braços para os 3 grupos. Os 3 grupos melhoraram significativamente e de forma semelhante o desempenho na flexão de braços e de abdominais, mas o grupo que deu prioridade à musculação, que treinou musculação com uma maior frequência, ou seja, 3 vezes musculação e 1 vez aeróbio, tendeu a melhorar mais o desempenho na flexão de braços. Faz sentido, né? Deu mais prioridade ao treinamento de força, tendeu a ganhar um pouquinho mais de força. Houve também medidas nos níveis de testosterona, mais uma vez hormônio anabólico, e nos níveis de cortisol, mais uma vez hormônio catabólico. Então veja, eles mediram a razão testosterona-cortisol, e eles mediram a testosterona sozinha e o cortisol sozinho. E o que eles verificaram é que houve alterações semelhantes, houve aumentos semelhantes na testosterona e diminuições semelhantes no cortisol. O que é que a gente pode dizer? Que os 3 estímulos de treinamento foram tanto anabólicos quanto anticatabólicos, porque tenderam a aumentar a testosterona e reduzir o cortisol e de maneira semelhante. E aí vamos para os comentários. O primeiro comentário é que o treinamento concorrente funciona. Não importa a distribuição que você faz, a distribuição semanal do treinamento concorrente, o treinamento concorrente funciona, ou seja, ele te dá resultados no que diz respeito a alterações na composição corporal, alterações no desempenho físico, alterações inclusive em parâmetros de saúde. Então, qual a melhor distribuição? Depende de uma série de fatores. Por exemplo, se você tem como treinar de uma forma mais distribuída, tipo, você treina metade da semana musculação e a outra metade da semana aeróbio. Se você consegue treinar assim tranquilamente, tudo bem, continua dessa maneira.
É bom essa distribuição porque você consegue colher benefícios tanto neuromusculares, ou seja, ganhos de força, massa muscular, potência muscular e por aí vai, quanto ganhos cardiorrespiratórios. Mas, se aconteceu alguma coisa na tua vida, numa semana específica, num mês específico ou num período da tua vida específico, não deu para estar dando tanta ênfase ao exercício aeróbio, não tem problema. Você continua treinando musculação e coloca o aeróbio em segundo plano. Em segundo plano significa que você vai eliminar o aeróbio, mas vai treinar com uma frequência menor. Se acontecer alguma coisa que não dá para tu dar ênfase à musculação, mas dá para dar ênfase ao aeróbio, não tem problema. Dá ênfase ao aeróbio e deixa a musculação em segundo plano. E mais uma vez, deixar a musculação em segundo plano não significa dizer que você vai deixar de treinar a musculação, mas treinar um pouquinho menos. No final das contas, pode ser que os resultados sejam semelhantes. Levando para o lado das preferências pessoais, né, gostos e preferências pessoais, se você gosta de treinar as duas modalidades, né? Eu gosto tanto de treinar aeróbio quanto musculação, tudo bem, continua fazendo assim. Se você gosta de treinar mais musculação, esse é o meu caso específico, então você pode dar ênfase à musculação e deixar o aeróbio com uma frequência semanal menor. Por exemplo, eu treino musculação 4 a 5 vezes por semana e o aeróbio apenas 2 vezes por semana. Esse é um gosto, é uma preferência minha. Então, se você gosta de fazer assim, não tem problema. Se você gosta mais de treinar o aeróbio e não gosta tanto da musculação, você pode dar preferência ao aeróbio e deixar a musculação em segundo plano. No final das contas, pode ser que os resultados sejam muito semelhantes. Agora vamos para as críticas ao estudo. Esse estudo teve uma séria limitação. Lembra lá no comecinho do vídeo que eu falei para vocês que esses soldados eles estavam lá numa operação militar no Oriente Médio? Então, esse estudo ele foi publicado por pesquisadores finlandeses. Logo, os pesquisadores estavam na Finlândia e esses soldados estavam lá no Oriente Médio numa missão militar. Logo, se eles estavam em países diferentes, não houve supervisão dos treinamentos. Então, como é que foi feita essa pesquisa? Então, os pesquisadores conversaram com esses soldados pessoalmente, quando eles estavam na Finlândia, e eles foram instruídos a treinar dessa maneira. Um grupo treinava 2 vezes por semana aeróbio, 2 vezes por semana aeróbio, 2 vezes por semana musculação. Um outro grupo vai treinar 3 vezes por semana musculação, 1 vez aeróbio, e o outro grupo vai treinar 3 vezes por semana aeróbio e 1 vez musculação. Então eles foram instruídos em relação à frequência dos estímulos de treinamento, sobre a carga, número de repetições, intensidade dos esforços, tanto da musculação, né, em relação à falha concêntrica, quanto do aeróbio, mas eles não foram monitorados. Você concorda comigo que se esses soldados não foram monitorados, eles não cumpriram 100% esse treinamento da forma como ele foi prescrito? Eles não fizeram, provavelmente, o volume que foi prescrito. Provavelmente não treinaram na intensidade prescrita. O que me garante que esses soldados levaram os exercícios de força à falha concêntrica? O que me garante que esses soldados treinaram aeróbio na intensidade apropriada? E pior, o que me garante que esses soldados treinaram na frequência recomendada? Um grupo deveria dar ênfase à musculação, treinar 3 vezes por semana musculação e um aeróbio. Quem me garante que eles treinaram 3 vezes por semana musculação? Quem me garante que ao invés de fazer aeróbio uma vez, eles não fizeram nenhuma vez? Quem me garante que o grupo que foi pedido para treinar dando ênfase ao aeróbio, fazendo 3 vezes por semana de aeróbio e 1 vez por musculação, quem me garante que eles treinaram nessa frequência? Então, como o treinamento não foi monitorado de perto, não foi supervisionado, os resultados podem ser comprometidos. Não dá para a gente afirmar com 100% de certeza que esses resultados são provenientes dessa distribuição de treino, porque não houve supervisão. Essa foi uma limitação séria desse estudo. Agora, isso quer dizer que o treinamento concorrente não funciona? Não, o treinamento concorrente funciona. Existem várias evidências mostrando isso. A grande crítica aqui é em relação à supervisão. Baseado nesse estudo, não dá para a gente dizer que a distribuição dessa frequência semanal causou esse ou aquele benefício, porque esses soldados não foram monitorados. Agora, que treinamento concorrente causa benefícios? É lógico que causa. Que treinamento concorrente causa ganho de massa muscular, ganho de força, ganho de resistência cardiorrespiratória, ganho de potência muscular? Que treinamento concorrente melhora a saúde? É lógico que melhora e várias evidências têm mostrado isso. Agora, nesse estudo, não dá para afirmar isso.
Inclusive, lembra que eu falei que o grupo que treinou lá 2 vezes por semana de aeróbio, 2 vezes por semana de musculação, ganhou mais massa muscular do que o grupo que deu prioridade à musculação? Pois é, isso é uma contradição na literatura. Talvez isso possa ter acontecido, eu não duvido que isso possa ter acontecido, mas também, pelo fato do estudo não ter tido supervisão, esse resultado realmente pode ser comprometido. No final das contas aqui, a mensagem que eu quero passar para vocês é que o treinamento concorrente funciona. Ele dá resultados. Ele melhora a tua composição corporal, ou seja, ele melhora o teu shape, ele melhora a tua estética, ele melhora a tua saúde, melhora o teu desempenho físico. Mas baseado nesse estudo aqui, não dá pra gente dizer com 100% de certeza que essa distribuição de frequência semanal dos estímulos é legal para promover essas alterações que eu acabei de mostrar aqui. Ok? Eu espero ter contribuído. Eu espero que você tenha gostado das informações e implemente isso na tua vida. Espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.